Louvado seja Deus. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez. Noite de quarta-feira, culto de ensino e avivamento. A grande oportunidade que temos de tratar temas interessantes e necessários nas nossas noites de quarta-feira, meio de semana, e às vezes final de semana ficamos muito presos à escola bíblica dominical, com temas mais doutrinários, sistemáticos, da teologia sistemática, e a gente tem aí oportunidade de falar de outras coisas que são concernentes à vida cristã e necessárias a serem ditas e conversadas nos tempos atuais. Estamos falando sobre suicídio e desesperança e suicídio. Um outro tratamento aí sobre o assunto, entendendo que há vários fatores que levam alguém a uma situação de risco, mas o fator primordial, claro, é a falta de Deus. Vamos abrir em Jeremias capítulo 33, por favor, versículo de 1 a 13. Vem comigo, livro do profeta Jeremias. Estarei lendo no Revista e Atualizada. Jeremias 33, versículo de 1 a 13. O livro do profeta Jeremias vai nos alertar a situação do ataque e do cativeiro babilônio. Jeremias está falando a Israel que isso vai acontecer, mas aqui nesse texto ele fala da restauração de Israel, mesmo sentenciado a ir para o cativeiro. Ele já diz que Deus iria restaurá-los. Então vamos lá, vamos pensar aqui como chegar ao momento tão triste de prisões e dificuldades na nossa vida, e o que movimento Deus fará e pode fazer para nos resgatar. Vamos lá. Jeremias 33, versículo de 1 a 13, quem encontrou, diga amém. Deixar-se assentado mesmo, mas de olho na palavra. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas destas cidades e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço.
espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assolados, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem poder para restaurar a nossa vida e nossa terra. Tu és o Deus que restaura a nossa sorte. Contamos com a tua graça e poder, contamos com a tua benevolência, para mais uma vez nos aproximarmos da tua palavra e tirar dela proveito. Em nome de Jesus o Nazareno, abre o nosso entendimento, dá-nos iluminação e esclarecimento da tua vontade. Não queremos sair daqui pensando a mesma coisa, mas sendo tratado e transformando os nossos pensamentos nos pensamentos de Deus, aqueles a quem o Senhor estabeleceu, e a sua vontade seja feita e nada mais. Muito obrigado por todos que chegaram, por todos que já estão no templo, e pedindo também por aqueles que fizeram menção de estar aqui e estão chegando. Traga-os em paz, guardado pela tua mão poderosa, e que ele entre nesse recinto para adorar o Senhor e ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Muito bem. Meus queridos, aqui está um texto de sofrimento e dor, porque é um texto em que se fala de uma destruição que aconteceu e de uma restauração que poderia acontecer, e aconteceria por causa de um Deus que faz promessa de restauração. O sofrimento não é uma escolha pessoal, meus irmãos. O sofrimento, ninguém faz movimentos para sofrer. Ninguém escolhe dor. Ninguém se pensa em fazer mal a si mesmo. Mas o que acontece é que muita coisa vai acontecendo na nossa vida e sofremos por não encontrar recursos de fé, esperança e confiança em Deus para poder não só passar pelas aflições, superando-as em Cristo e ser restaurado lá na frente. Há muita gente que ainda ignora que estamos num mundo de aflições e que qualquer aflição pode chegar na nossa vida e na nossa casa, não só a nós, como aos nossos filhos. E aí a gente fica pensando, não, eu sou crente, nenhum mal chegará à minha tenda, praga nenhuma. Mas eu já vi muita praga chegar na tenda de crente. A gente tem que estar percebendo os dias que estamos vivendo, que não são dias
tranquilos, são dias de luta, são dias de aflições, são dias em que os fundamentos estão sendo mexidos, e o que acontece é que muitas das vezes o pecado e a falta de cuidado e os valores distorcidos estão nos levando para um grande caos. E o que acontece, a gente vê que também os filhos dos crentes e também os evangélicos acabam recebendo aí o respingo de um mundo tenebroso. Deus espera que a gente esteja preparado para qualquer luta, qualquer situação e qualquer sofrimento que venha bater na nossa porta. Para isso, precisamos ter recursos espirituais. A nossa fé vence o mundo. Se nós tivermos fé, qualquer luta na sua casa será vencido. Se você tiver esperança, qualquer dificuldade que possa sobrevir sobre a sua vida e sobre a sua casa, você vai ter recursos para esperar o livramento de Deus. Se você confiar em Deus, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos ter esses recursos internos para enfrentar a vida, que ela não é fácil. Aqui, o tema é restauração. É uma restauração tríplice. Deus está mostrando, através da vida de Israel, de toda a sua história, Deus está mostrando que Ele é o governante moral e espiritual dessa terra. E Ele espera que os moradores desta terra se rendam a Ele e vejam nele a única salvação. Ele colocou Israel e fez uma aliança com esse povo para nos mostrar como o governo dele pode trazer, mesmo no meio do caos, a restauração de tudo. Um povo que foi colocado na terra como um povo que andava com Deus e que recebeu livramentos de Deus para mostrar a todos que confiar em Deus vale a pena. Confiar no único Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, teremos libertação, salvação, livramento, restauração e tudo, porque Israel recebeu tudo isso, desde que estava no cativeiro egípcio. Todos os cativeiros que Israel foi, seja egípcio, assírio e babilônico, todos eles Deus os livrou. Deus pode nos tirar e nos restabelecer de todas as coisas e prisões dessa vida. Nós precisamos acreditar num Deus que restaura. Porque é sabido que todos nós podemos fazer movimentos de morte. Há tanta gente que não está fazendo um movimento de vida. Está fazendo um movimento para trazer para a sua vida, para a sua história, mais desgraça, mais dor, mais sofrimento. A primeira coisa que a gente acaba errando é se afastando do Senhor. O princípio da sabedoria é temer o seu nome, mas muitos se afastam. Israel era o povo que deveria mostrar para todos os outros povos que vale a pena andar com Deus, porque Ele moraliza o povo e a espiritualidade do povo torna-os saudáveis. Numa geração pagã, numa geração ímpia, Israel era um modelo de um povo que andava com Deus. Só que Israel falhou. A Bíblia diz que ele, ao entrar na terra de Canaã, depois de um período lá dentro, começou a ter um procedimento que Deus não aceitou, que foi a idolatria. Ele chama, o textos sagrados no Antigo Testamento, chama esse movimento de adultério espiritual. Em vez de eles adorarem a Deus, um Deus moral, um Deus espiritual, um Deus
governante dessa terra, o único Deus verdadeiro, se curvaram aos Baalins. Seus corações estavam divididos. E o que aconteceu? Eles foram sentenciados. Diga comigo, Deus pediu divórcio de um povo adúltero. Vou repetir de novo, porque está meio gaguejando aqui. Diga, Deus pediu divórcio de um povo adúltero. Qual era o adultério deles? Eles abriram mão do único Deus verdadeiro, de dar glória ao Deus moral e espiritual, ao único Deus que deveria sentar no trono da nossa vida, da nossa existência. Eles abriram mão de ser exemplo para o mundo, de um povo que anda em aliança com Deus, o Deus verdadeiro, para se curvar aos deuses dos cananitas, aos deuses da terra de Canaã. Bem, isso provocou a ira de Deus. E eles então foram sentenciados ao exílio. Eu chamo o exílio de divórcio. Deus fez uma coisa muito séria. Com Israel, o reino do norte, ele levou o reino do norte ao cativeiro, primeiro aos ataques, acabaram com Samaria, que era a capital do reino do norte. Todos os reis morreram, todo o povo foi levado ao cativeiro, os que não morreram no meio da guerra, e nunca mais voltaram. O reino do sul, Judá, esses então tiveram quase a mesma desgraça. Eles também foram, Jerusalém foi atacada, cercada, atacada, invadida, e também levaram, além dos reis do palácio, o rei do palácio e tantos outros, primeiro que foi uma desgraça total, furaram o olho, um monte de coisa. Mas levaram aquele pessoal e o povo que ficou, que não morreu, para o cativeiro. Ali foi Daniel, se lembra? Daniel é o que pregou no cativeiro. Foi o profeta do cativeiro. Aí você entra com Neemias, Esdras, os que restauraram, o que fizeram o movimento de restauração, de orar depois dos 70 anos, 75 anos que ficaram no cativeiro para voltar. Bem, todo esse movimento aí foi um movimento de dor. Eles viram acabarem com as suas famílias, eles viram seus valentes morrerem, e eles viram a destruição de Jerusalém. Seus muros, só para você situar, seus muros, suas cidades, suas casas, todo o templo de Salomão, todo o templo foi destruído, diga, destruído. Então, Jeremias profetizava essas coisas, e que ele a melhor coisa a ser feita é eles se renderem. E eles não quiseram se render, e foi uma mortandade horrível. O que eu estou tentando te dizer é que as desgraças e sofrimento podem vir por movimentos nossos de desobediência a Deus, ou pode vir porque veio mesmo. Tem muita gente aqui que não fez movimento nenhum para algumas desgraças acontecerem na sua vida, e aconteceu. Como Jó, que fazia todo o movimento para não deixar a desgraça chegar. Até orar pelos seus filhos ele fez. Ele fazia sacrifícios a Deus para impedir que o mal chegasse, pois seus filhos poderiam fazer uma festa profana, alguma atitude lá que desonraria a Deus e que provocaria sua ira, e mesmo assim Deus deixou que a casa dele fosse prejudicada. Então, sofrimento nessa terra é real. Talvez você, como pai, como mãe, fique te dizendo: por que meu filho, aconteceu isso com meu filho, com a minha filha? E talvez você mesmo, jovem, fique perguntando: por que eu tenho esse problema, essa dificuldade?
Sofrimento é sofrimento. Estamos num mundo aflitivo. Jesus não nos enganou. No mundo terreno, humano, nesse mundo tereis aflições. Esse mundo, nós queremos ser cercados de proteção, mas às vezes a proteção não chega. E somos levados à fatalidade. E essa é a situação. Mas o próprio apóstolo Paulo disse: eu não estou preocupado com a fatalidade, porque o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Ele está dizendo que a vida dele não se resume ao que ele consegue na terra, mas o que ele vive para a glória de Cristo na terra. Mas a vida dele está garantida no céu. Então, se a morte chegar na perseguição, na luta e na dor, ele tem garantido a vida eterna. O crente tem esperança. Isso é que fortalece o nosso coração. Ainda que a figueira não floresça, né? E tudo que pode acontecer com os ataques do inferno, eu, porém, me alegrarei no Senhor. Quer dizer, o crente tem recurso em Deus, porque ele confia em Deus, ele espera, ele sabe que Deus é provedor, é cuidador, ele sabe que Deus sabe até onde pode ir conosco, com as provações, com as tentações, com as lutas. Deus sabe quanto a gente vai poder suportar certa dor. Mas mesmo que o abatimento chegue, Paulo disse: ainda que eu esteja abatido, ainda que as coisas estejam difíceis, eles têm recursos de suportar a dor. Bem, Israel passa por essa desgraça toda. Pastor, você não vai falar sobre suicídio? Vou, espera aí um pouquinho. É importante que você entenda esse contexto. Israel passa por essa desgraça toda, foi levado para o exílio, porque eles ultrapassaram os limites da vontade de Deus e foram acusados de infidelidade. Não honraram a Deus na vida. E aí, Deus precisou julgá-los e levá-los para o cativeiro. Só que, havia assim, como restaurar esse povo que foi para o cativeiro, Deus disse em Jeremias que havia. Eu tenho como restaurar vocês. Eu vou dar a vocês tudo que vocês tinham antes. Está no texto que você leu. O texto que nós lemos mostra que só Deus restaura tudo. Para falar de morte, eu tenho que mostrar para você que existe uma garantia no céu, que se nos aproximarmos do Senhor, Ele vai resgatar e restaurar a nossa sorte. Ele vai nos dar tudo que precisamos de volta. Foi essa garantia que Deus usa o profeta Jeremias para dar a Israel essas garantias de vitória. Então, se você olhar o texto, veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Ele está sendo punido por pregar isso, dizer que, olha, é melhor vocês se renderem. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, versículo 4, a respeito das casas dessas cidades e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e as espadas. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Olha o versículo 6. Todos juntos, vamos ler? Eis que lhe trarei a essa cidade saúde e cura, e os sararei,
e lhes revelarei abundância de paz. Deu para entender? Deus deu a Israel de novo paz e segurança. Então, o único que pode nos tirar de uma era de trevas, de escuridão, de desgraça, é o nosso Deus. Eu quero deixar isso bem fixo na cabeça dos amados. Qualquer movimento de ajuda, seja psicológica, seja apoio familiar, seja ajuda de amigos, de relações positivas que podem se ter na vida, não importa, quem vai te levantar é Deus. Não importa. Todos esses recursos, sejam terapêuticos, sejam na área da saúde, seja na área social, na área moral, todas essas coisas, elas são usadas por Deus. Mas quem restaura é o Senhor. Quem tira a mazela do povo é Deus. Então diga: Deus, sara a nossa terra. Se Deus agir, a saúde, a paz e a segurança voltam. Quem crê na cura divina, em todos os aspectos, sim, porque a última palavra é dele. Você pode fazer todo o movimento, ter o dinheiro e os recursos para ir aos melhores especialistas, mas a palavra da cura é dele. Muito bem. Então, quando Israel fez isso e foi punido por Deus, pensa aí, como restabelecer a vida moral de alguém? Como restabelecer a vida espiritual de uma pessoa que não quer andar contigo? É interessante pensarmos como Deus tratou Israel. Foi um tratamento, a gente fica olhando assim, que Deus terrível é esse? Fez o povo apanhar desse jeito, sofrer desse jeito. Aí fica pensando, que Deus terrível é esse? Como é que um Deus restaura um povo permitindo que o mal os assole? Meus irmãos, se você vê a história de Israel depois do cativeiro, nunca mais eles se curvaram a nenhum outro Deus. Vou repetir. Israel nunca mais, até hoje. E ó, que eu estou falando de um cativeiro que antes de Cristo, nunca mais Israel, até hoje, por isso eles não aceitam nem Cristo, nunca mais seus filhos, as gerações seguintes, nenhuma geração se curvou a outro Deus. O tapa foi tão forte que eles nunca mais foram para cativeiro nenhum. Nunca mais foram infiéis. Servem a Elohim, o único Deus verdadeiro. Bem, entendendo isso, Deus pode restaurar a nossa sorte como deve ser restaurado, para nunca mais voltar a cheirar drogas, a ficar vivendo uma vida menor, tacanha, pequena. Deus pode nos sarar na alma. Deus pode nos sarar na alma, tirar toda a desgraça da nossa história. Nem você, nem seus filhos, nem o filho dos seus filhos serão mexidos, porque toda a tua casa será sarada. Sarada. Eu não estou falando só você sair das trevas, toda tua geração. Deus pode
colocar vida em mim e em você, de tal forma que a morte não mais se aproxime. E a nossa geração pode ser resgatada, salva de uma desgraça. De uma desgraça. Suicídio nunca mais baterá à sua porta. Nunca mais. Então temos que pensar o que de fato nos leva a pior coisa que alguém pode pensar: terminar a sua vida. O extermínio de si mesmo é muito forte. Pensar no extermínio de nós mesmos. Quando alguém olha para si mesmo, não vê recursos em si para ter fé, ter esperança e ter confiança de que esse Deus pode mudar a nossa sorte. E eu estou falando de pessoas que até parece tem recursos espirituais, como pastores, como pessoas que andam com Deus, mas que numa hora de caos, o mal chega. E o leva também. Bem, como restabelecer a vida moral de alguém quando este está mergulhado no pior? Israel não tinha mais como tirar os Baalins do seu coração, porque Israel estava dividido. Não conseguia mais só adorar a Deus. Eles tinham seus ídolos em casa. Alguém aqui é daquele tempo em que a mãe, o pai, o avô tinham aqueles ídolos do lar? Não vou nem falar os nomes. Que lá tinha um altarzinho, que não era o único Deus verdadeiro. Sabe? Aquelas crenças, aquelas religiosidades de familiares, que permeavam a família. O filho aprendeu com a mãe e o pai a ter aquela fé em tal santo, em tais coisas. E a gente aprendia de geração em geração. Era crenças, situações da família que passavam de geração em geração. A gente confiava naquele ídolo, não vou falar nomes. E a gente ficava ali, né? Quando eu chegar, construir a minha casa também, vou fazer meu altar. Mas graças a Deus que Jesus chegou primeiro, nos libertou dessas coisas, limpou nossa casa, nossa vida, mexeu nessas crenças familiares, nos libertou disso, amém, amado? Quem é liberto, diga amém. Como tirar isso? Foi o que Deus fez, tirou isso. Gradualmente, no exílio, foi desaparecendo as imoralidades e os adultérios espirituais. A ponto de Mesaque, Sadraque e Abidnego, pode nos matar, rei, mas a gente não vai dobrar joelho para vocês. Só existe um Deus. E é com ele que Israel está com aliança. Eles foram para o fogo, mas não negaram o seu Deus. E quem estava no fogo? O pessoal penteca gosta, o quarto homem. Quando eu e você fazemos a nossa parte na aliança, Deus está casado conosco. Ele nos livrará. E se o mal chegar, e mesmo que a morte chegue, Ele nos levantará ressurretos. Porque temos uma aliança com Ele. Esta vida é uma vida passageira. Alguns têm poucos anos de vida e morrem. Outros, vida mediana e morrem. Outros, longevidade, mas morrem. Mas todos que confiaram nele vão comparecer e confiam nele, vão comparecer perante o seu trono e serão assistidos.
Amados, o que Deus verificou e precisamos entender também é que o pior, para se tirar alguma coisa da vida do ser humano, ele precisa intervir, porque o mal está na origem. Nós somos pecadores. A origem é, porque Israel voltava aos Baalins? Como Davi disse, desde criança, quando eu era pequenininho, eu já nasci na iniquidade. A iniquidade já estava no coração de Israel. Deus precisava sarar isso. Como sarar a iniquidade no coração? Então Deus fez movimentos para a restauração. Bem, olhando agora para o nosso tema, desesperança e suicídio. Como tirar isso da gente? Se alguns fatores de risco estão internamente na gente. Primeiro, o pecado. Segundo, algumas tristezas que nos acompanham por demais. Situações que não deveriam fazer parte da nossa vida. Há pessoas com falta de recursos internos para lidar com os problemas, meus irmãos. E problemas é que não faltam nesse planeta. Alguém da sua casa pode um dia falecer. Você tem condição de suportar isso? Pastor, depende de quem é esse alguém. Claro. Você pode um dia ficar desempregado. Alguém já ficou desempregado? Passou por desemprego? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Como é que foi isso para você? Alguém já teve que depender dos outros? Como é que foi isso para você? Alguém já se sentiu muito só? Como é que foi isso para você? Que recursos você teve para acordar no outro dia? Mesmo com toda a solidão e dificuldade. Tem gente, irmãos, que não tem muito recurso em si. Tem apatia, qualquer coisa o abate. Qualquer coisa. Há pessoas muito fracas. E eu digo que a nossa geração perdeu os absolutos para ter segurança. Ela não tem mais assim, nisso eu posso confiar. Eu estava fazendo uma vez terapia com uma pessoa, a pessoa estava tão bem, saiu muito bem, aquele dia estava tão mal, saiu muito bem. Aí quando eu falei, já está na hora, já terminou. Ela levantou assim, abraçou, deixa eu ficar. Aqui está tão bom. No fundo, a gente quer esse colo, meus irmãos. A gente quer apoio. Diga, Cristo é o nosso apoio. Quem gosta de estar na igreja? Espero que você goste dessa igreja também. É tão bom, né? Os irmãos não fazem mal para a gente, todo mundo sorrindo, todo mundo bacana, todo mundo legal. A gente fica assim, pastor, eu queria morar aqui. Quantos já falaram isso comigo? Eu queria morar aqui. Por quê? Todo mundo quer essa paz e segurança. Nas amizades, nas relações, no cuidado, todo mundo quer. Mas tem gente que não tem. Então a apatia mora dentro dele. A falta de motivação está dentro dele. São recursos que não tem. Motivação, ele não tem. Seja a questão genética, seja a questão psicológica, seja a falta de construção disso, ele não tem motivação para muita coisa. Ele tem dificuldades e medos que diga, ninguém nasce com medo. Aprende. Quem tem medo de barata, diga misericórdia.
Quem não precisa nem de falar amém, mas só levanta a mão. Quem no fundo nunca gostaria de dar trabalho a ninguém? Levanta a mão. Assim seja. Fica calmo. Deus vai cuidar de você até o final. Vai te dar recurso, paz e segurança. Quem crê nisso? Mas tem gente que tem medo. Esses medos estão aí, dentro de mim e de você. Medos. Medos que não existiam, mas foram construídos. Como falar para alguém que tem medo, não tenha medo? Só se ele tiver recursos. Só se ele tiver uma fé inabalável, uma esperança, uma confiança de que tudo vai dar certo. Porque se ele não tiver, o medo existe. O medo está lá. Pode frequentar a igreja, pode ser do reteté, pode ver anjo, mas tem medo. Porque medo é algo que a gente vai adquirindo com a vida, com as próximas lutas, hein? Com os embates da vida, com os problemas que vão chegando, né? Você vê um filho lá sofrendo, meu filho, poxa, chegou ao CTI. Quando bate a enfermidade de novo, você tem medo de perdê-lo. É normal, isso vai acontecendo. Essas lutas vão nos trazendo ou coragem ou medo. Tem gente, então, que tem medo de coisas que antes não tinha. Tem gente que tem um alto grau de pessimismo. Quando ele olha a vida, ele não olha assim como o outro olha. Amanhã vai sair um sol. Sol? Hoje não sai o sol, amanhã não deve sair o sol, não. Eu estou achando que vai chover. Ele já tem um olhar pessimista para a vida. Como alguém que já tem um olhar pessimista para a vida, vai se levantar como o outro levanta com um olhar otimista? Tem gente, amado, parece que acordou, sabe? Assim, aleluia, glória a Deus, celebrando, vai para a luta, está durinho, mas está feliz. Está duro igual coco. Está cheio de problema, mas está feliz, está dando glória. Mas tem gente, irmão, aí você olha, você que às vezes tem pouco recurso dentro de si, aí vê um otimista, dá até raiva. O pessimista fica com raiva do otimista. Cara, pelo amor de Deus, acorda. A vida não é assim como... Não, mas não é isso. É que dentro dele existe muita motivação que não existe no pessimista. Pergunto, você é otimista ou pessimista? Porque eu mandei você dizer ou você está tranquilo? Então, quem acha que vai fechar esse ano para cima? Está otimista? Vai dar tudo certo? Eu não vou nem falar do outro. Não vou nem perguntar. Então, tem gente que tem uma dificuldade porque tem um grau de pessimismo muito grande. Também tem uma indecisão muito grande. Indecisão nunca nos dá resolução. Você sabe, né? As pessoas que são decididas têm mais suporte do que as pessoas indecisas. Há pessoas que são tão indecisas que só tomam uma atitude depois de consultar 10 pessoas. Eu conheço um que fica me perguntando, pastor, o que o senhor acha daquele negócio? Eu acho legal, bacana. Agora meu coração descansou. Ué, o que houve? Você não tem recurso próprio, não? Eu estava muito... E fica nervoso, fica ansioso. Por quê? Por causa das suas indecisões. Você é uma pessoa decidida. Você é uma pessoa que, de fato, acertando ou errando, decide.
A Márcia não dirige. Aí eu falo com ela: Márcia, você tinha que ser homem. Porque a gente homem é assim, pelo menos na minha geração, né? A gente pegava o talco pompom. Quem já teve talco pompom? Só para mim. Talco pompom. Eu fazia daquilo de ônibus, imaginação. Pegava outra coisa igual carro e batia, e vinha com chato. E pá, batia, fazia um monte de coisa. A minha imaginação era, eu podia bater. Aí homem que já está construído desse jeito, chega a primeira coisa, nosso brinquedo é o carro. Brinquedo do homem, que pelo menos na minha época, era ter um carro. O que foi que aconteceu? Tive meu carro. Quantas vezes já bati? Já bati várias vezes. Meus irmãos, mas não tenho medo de batida. Batia com o meu talco pompom. Tinha recursos em mim. Você tem coragem? Mesmo que a vida dê errado, você tem coragem. Você decide, mesmo que possa bater de frente com alguma coisa, você tem coragem para decidir, porque essa falta de decisão faz com que eu não ande, eu desista. Sou pessimista, sou apático, indeciso. Como é que eu vou enfrentar a vida assim? A vida é para corajosos, você já viu, né? Ou não é? A vida é para corajosos. Então, há muita indecisão, há muita insegurança, há muita sensação de vazio em muitas pessoas, mesmo estando na igreja, sensação de vazio. Estão sempre no vácuo, sabe? Dentro dele existe um vácuo. Ele não está tão feliz, porque ele se sente vazio. Irritabilidade. Por isso tem raciocínio mais lento, com dificuldade de tomar decisões. Esquece ansiedade, angústia, vontade de morrer. A vontade de morrer vem com tudo isso. Por quê? Porque eu não tenho recursos, irmãos, para enfrentar. Porque, veja bem, tem pessoas que não são crentes, viu, meus irmãos? Não são crentes, não têm fé, não têm esperança, cultuam até outras coisas, mas são muito otimistas, confiantes, uma autoestima muito grande. E ele vive com isso, com os recursos naturais que ele tem. Entendeu? Aí tu olha para ele, tu deve ser crente. Não sou crente não, até ando batendo um tamborzinho de vez em quando. Mas por que você consegue? Porque nele há recursos que o outro não foi dado. Pensa direitinho. Você é otimista? Você é decidido? Você deixa os outros tomarem a decisão ou você decide? Você enfrenta suas lutas? Você sabe o que está fazendo? Porque senão, a próxima luta pode ser a pior. Aquela que vai te derrubar. Eu e você precisamos sair daqui municiados. Precisamos sair daqui com recursos nossos e eternos. Com mais fé, com mais esperança,
com mais confiança. Eu e você precisamos de portos seguros. Às vezes a gente tira isso, a sociedade foi tirando isso da gente, sabe? Foi tirando as coisas estabelecidas. Família. Você pode ficar em luta com qualquer coisa, mas não fique em luta com a sua família. Você vai precisar dela. Sua família é o teu porto seguro. Eu sou uma pessoa que, junto com a Márcia, saímos para poder ser bênção na vida dos outros. Faço muitos amigos, tenho muitos irmãos. Mas quem me dá um abraço, assim, um abração, é família. Sinceramente, não que eu desconfie das pessoas, mas é os laços afetivos, consanguíneos. Talvez você não tenha uma família assim, isso não te deu uma certa insegurança, mas eu sinto que eu posso fazer tudo, eu posso ficar ausente quando eu e a Márcia, ainda mais chegando a uma certa idade, ir para lá e para cá fazendo atividades e toda, a minha mãe chega, minha mãe, meu pai chegam, lembrou que tem pai, lembrou que tem mãe. Ele fala assim no início, depois abre a geladeira, pega tudo, parece até que eu estava morrendo de fome. Acho que eu estava morrendo de fome. Pega tudo, desce tudo, levando, quer isso, aquilo. Para quê? Dizendo, você é bem-vindo, meu filho. Isso é muito importante. Isso dá uma segurança, sabe? Quando tudo falhar, eu ter esse suporte, ter esse amor, esse carinho. Você se sente amado? Porque se você não se sente amado, qualquer luta que vier na frente vai te deixar assim no vácuo. Quem eu vou conversar o que eu estou sentindo? Quem vai me abraçar? Quem vai cuidar de mim? Quando eu fico no vácuo, muito difícil. Mas olha para mim. O Senhor é o nosso porto seguro. Ainda que teu pai e a tua mãe te desamparem, Ele será o seu amparo. Ele não falta. Diga, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Que você pode estar em casa sem ninguém para falar, mas quando você dobrar o joelhinho, aquele quarto vira um quarto cheio da glória de Deus. Porque você não está sozinho. Ele é o teu apoio. Ele é o teu apoio. E Ele te ajuda, te fortalece. Então, Ele é um recurso que eu não vejo, mas bem presente na hora que eu preciso. Sua paz, sua segurança, sua graça está comigo. Então temos que observar se falta recursos na gente para lidar com os embates da vida, porque vão ter. Alguém aqui já passou por lutas, superou os problemas e logo no dia seguinte já teve outras lutas? Quando eu não tenho luta, eu fico até pensando, o que está acontecendo? Eu não estou acostumado com paz. Eu não estou acostumado com tudo calmo. Só tem luta. Eu termino o culto aqui no domingo, na segunda-feira já tem gente ligando. Pastor está morrendo, pastor está isso, pastor está internado, pastor está... E meu Deus, é tanta... Já as minhas já são difíceis de dirá quanto de todas. Por isso que eu digo que ser pastor tem que ter recursos. Não pode ser qualquer um. Porque ele tem que ter recursos, senão ele morre naquilo. Porque é muito problema, irmão. Você não tem ideia. Não tem ideia, você não tem ideia. Então, os problemas não são internos, são externos. Diga, externo. Aí é fora de você, né?
Aconteceu no meio do caminho abusos. Entendeu? Aí você não tem estrutura para enfrentar as coisas, porque teve abuso físico, teve abuso sexual, está aí dentro do teu trauma. Não foi você que provocou, alguém fez. Teve abuso emocional, que te diminuiu. Você já passou por alguma coisa assim? Você não é nada, você não é nada, você não é nada. Isso não é colega dizendo, não. É uma autoridade sobre você. Seja um pai, sua mãe, um professor, um pastor, alguém que era autoridade sobre você e te diminuiu. E isso é traumatizante para você até hoje. E aí, essa dificuldade externa está tirando tua capacidade de vencer. Você se sente diminuído, porque você acreditou no que o outro falou. Você acreditou que não é nada. Mas Jesus disse que você é filho de Deus. Você vai morar nas mansões celestiais. E o melhor, vai reinar com Ele. Você é mais que vencedor. Mas até desacreditar que eu não sou nada, para acreditar que eu sou mais que vencedor, é uma luta. Porque os embates da vida não esperam, eles vão chegando. Né? Eles não ficam esperando você ficar melhor. Então, às vezes, isso ter aumentado a sua vulnerabilidade emocional, psicológica, outras coisas, as modificações da vida. Há tantas coisas que estão acontecendo com a gente, né, meus irmãos? Você já notou? Quanto mais você envelhece, aumenta os remédios? Eu estava olhando para mim, gente, por que esse remédio todo aqui? Por quê? Há mudanças químicas que estão acontecendo no meu corpo. Meus irmãos, já não tem tanta, recursos que tinha fisicamente como tinha antes. E aí, os remédios vão chegando para nos auxiliar, para repor proteína, para repor, todo um ânimo para a gente viver, para muitas coisas, até para o lado sexual, irmão? Não é, irmão? Vou repetir, não é, irmão? Os remédios vão chegando para repor, irmão. Por quê? Porque as coisas vão mudando na gente. E há também, irmãos, conflitos que a gente acaba tendo, dificuldades com os problemas que vão chegando, com as doenças, perdas que a gente vai tendo. Isso tudo são fora da gente. Perdas. A gente pediu para os nossos pais morrerem. A gente pediu para o nosso filho morrer antes da gente. A gente pediu para aquela pessoa que a gente considerava ir embora da nossa vida, pedir divórcio. A gente pediu isso. Isso não é nosso, é do outro, é externo, mas nos afetou. Como enfrentar isso? Tem gente que vão embora. Tem gente que é assaltado, tem como é que fala? Vai os anéis. Mas tem gente que meu anel. Está sofrendo até hoje por causa do anel. Ficou os dedos, mas ele está sofrendo. Irmão, olha só. Ana era estéril. O amor do marido era maravilhoso, não faltava nada. Ele até se gabou. Não sou eu melhor do que muitos filhos? Não, eu quero meu anel. Eu quero o filho. Isso pode ser um problema. Tem gente que não vive com a falta de alguma coisa. Você vive com a falta de alguma coisa? Você vive bem? Está em paz? Gente, eu sei que vai mexendo. Mas, para chegar à vida de exterminar a si mesmo, essas pequenas coisas. Sejam os problemas internos,
até que eu não falei de transtornos, que eu vou tocar nisso depois, transtornos que levam ao pior, como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, essas coisas nos pegam assim, são doenças psíquicas que estão em mim e em você. A gente só leva isso em consideração quando, ainda mais crente, né? Acha que não pode sofrer psicamente, de forma, nas suas questões de pensamento, emoção, comportamento. Ele acha que não pode, porque ele confia em Deus. Mas confiar em Deus não significa que não existe uma falta na gente. Existe, meus irmãos. Ou pode ser até alguma coisa mais séria no nosso desenvolvimento. Então, esse tabu, essa estigma de que psicologia ou qualquer outra coisa não deve ser acreditado porque é área humana, é recursos humanos, então para de ir no cardiologista. Você não acredita que o coração pode voltar a ficar bom? Então para de ir. Quando der dor de dente, para de ir no dentista. Viu? Eu preciso ir, mesmo tendo fé. Tem uma vez, eu falei para vocês, eu estava vindo de uma conferência em São Paulo, aí uma irmã ligou no carro, a irmã fulano, aí a Márcia botou o telefone, aí falou assim, estava dirigindo, né? Estava aqui na Dutra, dirigindo. Pastor, oi, minha querida, eu estou com um problema sério, pastor, estou com uma dor de dente. Verdade. Aí eu falei, bem, irmã, a senhora vai ter que ir no dentista. Aí ela não gostou, ela olhou para mim e falou, mas eu pensei que o senhor ia orar e iria me ajudar. Minha irmã, 2 motivos, eu estou dirigindo, eu poderia, mas eu estou dirigindo, eu tenho que olhar para frente. E segundo, um analgésico ajuda até você chegar no dentista. Foi embora da igreja. Nunca mais pisou aqui. Seu pastor não a salvou da dor de dente. Diga para o seu irmão, irmão, pelo amor de Deus. Parece até brincadeira uma coisa dessa, né? Mas as pessoas têm poucos recursos, ou então acreditam numa coisa só. Se você acreditar numa coisa só, você está impedindo de entender que o homem tem toda uma situação que vão acontecendo na gente. Eu tenho aspectos sociais que mexem comigo, sabe, de aceitação, tem um aspecto biológico, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto, sabe, familiar, tudo isso está dentro de mim. Eu saio daqui, eu sou o marido da Márcia. Você sabe o que é ser marido da Márcia? Você não sabe nada, inocente. Eu chego na casa dos meus pais, eu sou o filho do Elcio da dona Jamir. Você sabe o que é isso? Não sabe nada, inocente. Chego na igreja, eu sou o pastor. Chego lá no presbitério, eu sou o pastor regente de paciência. Quando falam mal de paciência, falam de mim. Quando fala bem, falam também de mim. Se eu estou bem, se eu estou ruim, se estou pastoreando direito, se não. Está tudo aqui, irmãos. Então, há uma multiformidade de coisas acontecendo e várias coisas fazem parte da minha vida. Como eu dou conta delas? Você dá conta de tudo que você é? Está tirando nota 10 em tudo? Como é que, eu não sou pai. Você é bom de ser pai? Que nota que você pode dar para você? Mãe, você sabe cumprir esse papel? Uma coisa é criança, né? Pequenininha. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai passando você. Vai crescendo. E fica olhando para você. Mãe. Pai. Tu me respeita, moleque.
Porque o garotão já está alto, está mais forte que você, sabe mais coisa que você, e quer te mandar. Você sabe lidar com isso? Então, tudo isso são desafios da vida. Entendeu? Eu preciso do recurso psicológico para poder lidar com as dificuldades da minha vida emocional. Pergunto: Deus tem restaurado sua vida integralmente ou você sente falta de alguma coisa? Israel voltou para a sua casa depois de 75 anos no exílio. Voltou. Eles foram restaurados, diga, restaurados, religiosamente, restaurados, fisicamente, diga, suas moradas foram restauradas, o templo foi reerguido. Isso não foi a melhor notícia. A melhor notícia está no texto seguinte. Vamos lá. Eu encerro aqui e a gente vai orar uns pelos outros daqui a pouco. Volta ao texto, que a melhor notícia está no versículo 14 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, capítulo 33 de Jeremias, versículo 14, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele está dando uma descendência a Davi. De Davi vai sair uma raiz de justiça. Esse renovo executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Justiça Nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que eu ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também como os levitas, sacerdotes, meus ministros. Meus irmãos, Deus está dizendo assim o seguinte: eu vou dar para vocês, da aliança de Davi, ou da raiz de Davi, um filho, um descendente, que será rei por toda a vida. Não faltará rei, e não faltará sacerdote diante de vocês. Levitas, não faltará. Por quê? Porque ele vai cumprir os dois papéis, rei e sacerdote. Quem é este? Diga, Jesus. Ele reina, meus irmãos. Diga, Jesus é a nossa justiça. Não faltará recursos para quem crê nele. Todos os dias ele é o nosso recurso. Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa segurança, é a tábua da nossa salvação. Amém, queridos? Então, mesmo com os eventos internos e eventos externos, eu posso crer que Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo. E se faltar vida, eu terei a vida eterna. Se a vida terrena acabar, a vida eterna é o prosseguimento. E em paz nos deitaremos hoje e logo pegaremos no sono. Porque o Senhor cuida de tudo, né, meus irmãos? Está cuidando de tudo, das minhas emoções, da minha família, de tudo que eu tenho, que eu vou comer amanhã. Aleluia! A minha espiritualidade está cuidando de tudo. Quem crê nisso, diga amém. Se você está faltando algum recurso dentro de você, quer orar por isso, é só ficar de pé. Nós vamos orar.
Não tem mais tempo nenhum, meus irmãos, mas eu quero orar. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai amado, Pai bendito, eu não sei quais foram os temporais da vida que passaram, não sei quais foram as avarias que os teus filhos tiveram durante todo o tempo da sua existência. Eu não sei quais foram as lutas pessoais, o que a vida produziu nos teus filhos. Talvez muita insegurança, muito medo, muita tristeza, muita dor, muita inquietação na alma. Talvez tenha tirado deles a firmeza, a paz que tanto precisavam. Mas como Jó disse, queremos dizer também: eu sei que meu Redentor vive. É a única coisa que eu sei, que Jesus vive, que Jesus está aqui, que o meu Salvador está comigo, o meu Redentor vai me ajudar. O que está faltando dentro de nós, Senhor? O que está tirando nossas certezas? Tira a irritabilidade do nosso coração, tira o medo da nossa vida, tira a indecisão da nossa alma, toda a insegurança do nosso ser. Ministra sobre nós tua graça, fortalece a nossa vida, tira toda inquietude, toda ansiedade, tira de nós toda a frieza. Ramadari Andare. Eu quero voltar a confiar em Ti. Eu quero voltar para casa cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar para casa cheio com a Tua palavra, com a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em nome de Jesus o Nazareno, modifica o quadro que agora se estabelece na vida de muita gente. Tira a desesperança, o desespero, a fragilidade do ser. Coloca nele, Senhor, coloca nele recursos que ele não tem, nela que ela não tem, nunca teve na vida. Tira os traumas, tira, Senhor, as lembranças malignas, aquelas que marcaram a vida dos teus filhos. Tira a apatia, tira agora em nome de Jesus. Ministra sobre o teu filho, ministra sobre a tua filha, tua paz e segurança, porque aquilo que você tinha vai ser restabelecido. Você nasceu debaixo de uma graça, foi Deus que te fez. Ele disse: muito bom que eu fiz. Ele vai recuperar isso, ele vai recuperar, mesmo que a vida tenha deixado marcas. Deus vai te dar uma marca indelével. Ele vai te dar uma marca para toda a vida, a marca do Espírito Santo, a marca da sua presença na sua vida, a marca daquele que vai morar no céu. Pelo poder do nome de Jesus, concede tua graça e favor a quem veio essa noite aqui, e não só marca a vida dele, mas a geração dele, a geração dela. Não faltará como Israel a certeza de que só o Senhor é Deus, e essa casa será do Senhor, para o louvor da tua glória, com o perdão dos seus pecados, em o nome de Jesus. E quem recebe, diga amém e amém. Se você sentiu no coração de entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele para o resto da vida, precisa dele, sabe que precisa dele para encarar os reveses da vida, me procure no final, procure o Átila. Nós queremos orar por você. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo
estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem concorda, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, consagre-se às 19h30 aqui na igreja, sexta-feira. E sábado não teremos oração matinal, tá? Só no domingo, 8 horas da manhã. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.